Olá, sejam todos bem-vindos. Aqui quem vos fala é Fernanda Anjos, a produtora cultural. Estamos aqui para apresentar mais um episódio do podcast Culturando. Hoje o nosso tema será Hoje é Dia de Cultura e o nosso convidado é o cantor Elson Bacelar. O podcast Culturando tem o apoio e financiamento do programa Lei Aldir Blanc, Conselho Municipal de Políticas Culturais de Lauro de Freitas, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Lauro de Freitas, Secretaria de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Então vamos lá. Mas antes de adentrarmos aqui no nosso tema, do episódio de hoje, eu gostaria de primeiro agradecer a presença do meu amigo, cantor aqui, Elson. Obrigada. Eu que agradeço pelo convite. Massa, super bacana ter você aqui. E pedir que ele comece um pouco falando, da história dele, da trajetória, para quem está nos escutando aqui, conhecer um pouquinho aí da sua trajetória. Fala pra gente. Magnífico. Quero primeiramente agradecer pelo convite, pela oportunidade, e dizer que quem me incentivou, quem é a culpada de tudo isso na minha vida, na arte, é a minha saudosa mãe, Ângela Maria Bacelar Dias, minha grande incentivadora. Bacana. Enfim, o que acontece? Aos 18 anos eu comecei já tarde, sabe? Começou já tarde porque ele já tá velho, gente. Comecei já tarde. São 22 anos na música, como cantor. E aos 18 anos foi quando eu tive a primeira oportunidade, após fazer um breve passeio pela área da percussão. Foi o meu primeiro instrumento, a tocar? Meu primeiro contato com a música foi, sim, o tambor. Então você começou como músico para depois ir a cantar. Exatamente, eu já tinha essa aptidão, já observava os cantores nas rádios, TVs, shows e tudo mais. Daí, então, fui buscando me aprimorar, aprender, e logo com 20 anos houve um convite para assumir uma banda no Rio de Janeiro, onde eu tive a felicidade de fazer vários shows, conheci mais de 5 estados do Brasil. Bacana. Através dessa oportunidade. Já começou com o pé direito, né? Isso é bom. Exatamente, eu fazia samba aqui no estado, e fui fazer o chamado Axé Music, no Rio de Janeiro. Então, daí foram N shows, e passei pela gangue do samba, Bragadá, Braga Boys, estudei um pouco da música norte-americana na Faculdade Dom Pedro II, com o maestro Márcio Medeiros. Sim. E estou ainda na luta, porém produzindo, compondo. Sim. Bastante. Estou preparando um novo álbum agora, todo voltado para o forró, onde eu quero resgatar aquela ideia do forró, do duplo sentido, da linguagem, bem antiga, que forró tinha muito isso. Sim. E hoje a gente não vê mais. Aquele velho forró pé de serra, Justamente isso. Bacana. E aí você passou por essas bandas todas, então sempre tocando o axé ou passeou por outros ritmos? Como que foi isso? Na verdade, Fernanda, o que acontece? Eu sempre, quando bem jovem, eu ouvi um grande artista falando que ele era fanático pelo rock and roll. Porém, ele passou a cantar axé music. Eu gosto da música do soul music. Gosto do soul music, porém eu sempre pensei, estando no anonimato, eu preciso me enquadrar naquilo que houver a oportunidade. Então, já cantei em bandas de reggae, bandas de samba, bandas do pagode, baiano, também, bandas de pop rock e agora vamos para os forró nordestino. Para mim, a melhor festa é São João, essa coisa nordestina, pé de serra. Eu adoro. Eu amo São João, amo a música, o forró, amo o forró, e mais especificamente o forró pé de serra. Sim. Muito bacana sim. Então, no episódio de hoje, vamos abordar diversos temas ligados à cultura, atualizações, formato, difusão e reflexo desse novo momento, Então, já quero começar conversando com você como foi, para um músico, um cantor, um artista,
nós, né, envolvidos com a cultura, passar por esse momento, né, que ainda estamos passando da pandemia. Sim. Como é que foi isso? Como é que foi viver esse período? Fala aí o que aconteceu. Você já disse que está compondo, né? Tá com novos planos, então acho que esse período também foi bom para isso, né? Justamente. Serviu, eu acho que não só para nós, né, que somos músicos, mas para todo o universo, para refletirmos, né, fazermos uma reciclagem de quem nós somos e procurarmos também nos melhorar como seres humanos e como profissionais. Com certeza. Né? Daí me veio a intenção também de fazer uma licenciatura em música, onde eu havia começado há anos atrás, parei, comecei a fazer história, parei e veio esse gatilho. Não dei início ainda por causa de outros projetos que não tinham terminado. E a música parou, o entretenimento foi um dos setores mais afetados com a pandemia. Todos nós sabemos disso. Com certeza. Na verdade, e infelizmente eu pude presenciar, né, vários colegas que passaram por muitas dificuldades. Sim, e ainda estão passando, né? Porque a gente ainda avançamos um pouco, mas a gente ainda está nesse período um pouco complicado para nós, né, da área cultural, né? Sim, vários amigos que não tinham uma outra profissão, né, que precisaram se reinventar, nós precisamos, né, todos os músicos se uniram para ajudar outros colegas que não tinham uma base econômica. Eu fui também trabalhar em outra área, né, na qual eu ainda continuo trabalhando em outra área, porque a pandemia não acabou. Fora a pandemia também é difícil a gente se manter só com essa parte, né, musical, né? Bem difícil, nós que estamos, né, começando ainda. Exatamente. Se você não tem um nome, né, consolidado no mercado, não vai haver a procura, não tem como você ter forças econômicas para divulgar o seu produto, o seu trabalho, a sua música, a sua peça teatral, o seu filme, né? Porque a arte não é somente a música, não é somente show, não é somente eventos musicais, né? A arte engloba exposição de livros, exposição de pinturas e esculturas e vários outros âmbitos. Um universo bem amplo mesmo. E aí você tocou nessa questão do se reinventar. Sim. Né? Eu acredito que foi um dos setores que mais se reinventaram nessa pandemia, né? Tivemos que pensar em novos formatos para levar o nosso produto, né, nosso trabalho até as pessoas, né? Sim, eu fiz live, né, cantando pela banda Natividade, na qual eu ainda faço parte, a minha família, e fizemos várias lives, tanto na linha do forró quanto na linha do Axé Music, buscando divulgar o nosso trabalho, buscando também arrecadar fundos para os nossos músicos, e tentando, né, nos movimentar para que não perdêssemos esta batalha, que é a falta, de alguma forma falando, a falta do apoio para os pequenos músicos, para os pequenos artistas, para os pequenos, né, os pequenos e assim, grandes músicos e artistas que levam também com a mesma qualidade a sua arte para todos que precisam e que buscam. É porque quando a gente fala nessa questão dos novos formatos, né? Então, o primeiro que a gente pensa, o primeiro que a gente lembra logo são as lives, né? Muita gente fez lives para mostrar seu trabalho musical, seu trabalho de exposição, o uso de novos aplicativos também, né? Que teve um avanço assim enorme agora, né? Verdade. Quer dizer, já vinha construindo antes esse boom, vamos dizer assim, da internet, né? Das pessoas consumirem produtos, consumirem a cultura, mas com a pandemia a gente pode dizer que teve um avanço bastante significativo. A pandemia acelerou, né, o crescimento do consumo da arte pela internet. Corridas de Fórmula 1, né, exposições, vários cursos culturais e de vários âmbitos pela internet. E com a pandemia, o que aconteceu? Toda a população universal,
procurou meios de se proteger dentro de suas próprias casas. Daí então, não sei se eu posso falar aqui, mas a Netflix no Brasil o Brasil, melhor dizendo, está no top 3 de consumidores universais da Netflix. Hoje, até mesmo alguns artistas e algumas obras que só eram conhecidas nos seus respectivos países, né, são conhecidas mundialmente, porque a Netflix, né, tanto a Netflix quanto a Disney, o Hollywood, os grandes estúdios, que também eu quero falar sobre o poder desses grandes estúdios, né, eles puderam arrecadar muito mais porque eles já tinham poder. Sim. Né? E tinha uma certa estrutura já consolidada, né? Que pôde só mais aprimorar, na verdade. A pandemia acelerou. As pessoas em casa, várias e várias inscrições, né? Acessos, buscando a Netflix e outros meios para poder consumir. Corridas de Fórmula 1, futebol americano e várias outras situações. O interessante foi que as pessoas não pararam de querer consumir cultura. Isso é importante. Verdade. Esse período acho que despertou em muita gente essa vontade de consumir produtos culturais mesmo, entendeu? Coisas novas. Eu vi muitas pessoas falando, eu participei de uma exposição online, nunca tinha participado de eventos que unia a parte presencial e a parte digital. Isso foi bem interessante. Justo. Eu li um livro pela internet, um livro que eu tenho ele em casa, que é o... Fala pra gente. Posso falar? Claro. É O Segredo da Mente Milionária, né? Eu já havia feito a leitura desse livro. Depois eu vou ler, quero emprestar. Certo, eu te Aliás, não, acho que eu vou lá no digital. Exato. O mundo hoje está bem, né, bem ligado à questão digital. Eu li um livro pela internet e eu acho que isso adentrou mesmo na vida de todo ser humano, porque fomos obrigados e houve a necessidade. Uma coisa muito importante, Fernanda, as pessoas passaram a consumir mais a cultura porque a cultura faz bem, Sim. a arte faz bem. Com certeza. Hoje eu fico muito feliz quando uma criança sabe recitar um poema. Sim. Qual pai hoje que para e pensa, vou dar um livro de presente? Isso é muito importante. Eu sempre gostei de dar livros de presente, Exato. vale essa ressalva. A maioria das crianças que eu conheço, quando faz aniversário, eu sempre dou um livro, primeiro por ser uma coisa diferente, né? As crianças estão acostumadas a ganhar carro, boneca, bola. E aí, quando você dá um livro, desperta um novo olhar para aquela criança, sem né? dúvidas, sem sempre dúvidas. Gostei de dar livro. Eu tenho amigos poetas que fizeram lives, e isso é muito importante. Não existia, Verdade. creio eu, nunca chegou essa informação de, né, live com poesias e contos, né? Cordel, eu acho que é Cordel que fala. Cordel. Né? E exatamente, tem amigos que fizeram lives de roda de capoeira. Então, tudo isso é muito importante e educa nossas crianças. Com certeza. E, né, eu faço até um apelo para todos os artistas. Eu sei que 99% já tem esse pensamento, mas façam sempre sua arte buscando educar o próximo, buscando educar as crianças, buscando educar os seus descendentes, porque a arte salva vidas. Com certeza. E aí a gente já pega esse gancho, já que você está falando dessa questão do futuro. Como é que você vê esse futuro, né? Como é que você vê o novo normal, como as pessoas estão acostumadas a falar, né? A gente ainda está nesse período, a gente teve alguns eventos que puderam acontecer das duas formas, né? Da forma híbrida, presencial e online. A gente teve eventos em que as pessoas tinham acesso com tudo digital, então era a compra do ingresso, era registro de presença, era a compra de lanche, tudo digital. E como é que você vê esse futuro para a cultura, né? Já que a gente não pode deixar de falar da questão dos incentivos também, né? Para essa parte artística, mas será que já dá para a gente pensar um futuro para a cultura, um futuro diferente? Veja bem, Bem complexa a pergunta. Mas tudo bem, vamos lá, vamos por parte. Eu tenho um certo medo desse futuro.
Eu acredito que precisamos fazer tudo com muita responsabilidade. Eu tenho ciência de que o colega da arte, que só tem como profissão a arte, é muito complicado na questão de toda a administração, gerência e necessidades em suas casas. Sim. Isso é muito importante. Consequentemente, vivendo ainda o momento, né, de pandemia, outras áreas, que seriam áreas secundárias de emprego, também vão estar fechadas, também não estarão contratando. Sim. O que eu penso para a nossa cultura é que todo o universo, toda a classe de entretenimento, todos os artistas e toda a população mundana, né, do planeta tem a consciência de se vacinar, né, de se proteger, né, e ao mesmo tempo eu falo aos profissionais da arte procurar, né, conhecimento, se preparar mais ainda, na verdade, para que a gente possa, em uma verdade, exercer a nossa função, nossas atividades com liberdade. Porém, o que é que acontece? Partindo para as questões digitais, se esse novo normal se manter, será muito complicado para os pequenos estúdios, para os pequenos produtores. Porque para que você grave uma música com uma excelente qualidade, você gasta muito. Custo muito alto. Muito alto. Então, o artista que é conhecido, reconhecido a nível Brasil, ele já tem uma base econômica. Sim. Essa base desse artista vem muitas vezes de 5, 6 empresários sócios que mantêm 5, 6 empresas cada um. Então eles têm um recurso para manter esse grande artista, né? E o número de artistas não reconhecidos no nosso Brasil e que precisa trabalhar em uma segunda profissão para conseguir gravar aquela sua música em um estúdio que não oferece a metade da qualidade, fica bem difícil. Fica tudo muito difícil. Fica verdade. Bem difícil. Muito difícil. Então, o que é que acontece? A pandemia continuando, o futuro da cultura, falando em todas as áreas da arte, vai ficar muito mais difícil para os pequenos. Sim. Os grandes continuarão ganhando. Talvez não tanto quanto ganhavam, mas ainda assim de uma forma grandiosa. Porque um artista grande, seja um pintor, se ele resolve fazer um evento na internet, todo esse evento dele não sai um centavo do bolso. É tudo patrocínio. Porque as grandes empresas... Os grandes shows que tiveram agora na pandemia foram patrocinados, né? E os grupos, né? Nós, pequenos, tivemos que fazer lives para nos manter. Exatamente. Eu tive que pagar o pessoal do som, do estúdio, da luz, da internet, da câmera, né? E músicos e tudo mais. Na verdade, mas as grandes empresas, os grandes artistas, quando promovem um evento, seja você poeta, pintor, artista plástico, não importa. Não importa. Por ele ter um nome e um grande número de seguidores no Instagram, no YouTube, nas redes sociais, né? Ele atrai as grandes empresas que bancam até as participações de amigos artistas. Desses grandes artistas, é tudo remunerado. E não é um cachê pequeno. De R$200, R$300. Então vai ser um futuro aí... Um futuro muito mais difícil. Vamos torcer para que nesse meio termo encontre, né, oportunidades, caminhos, né, para que favoreça também a todos, né? Porque não só falando dessa questão dos empregos... dos grandes investimentos, mas a gente também não pode deixar de falar do acesso também, né? Porque nem todo mundo tinha acesso à internet, né? Já tinha uma dificuldade das pessoas terem acesso. Hoje tem, mas a gente ainda consegue ver as dificuldades, esses produtos não chegar a determinados locais, a determinadas pessoas também. Justo. O que acontece eu vejo que algumas pessoas hoje, eu vejo até que alguns artistas
hoje eles pagam para ter visualizações, Sim. para passar uma imagem e, infelizmente, para o público que não consome, entende? É um público, eles dizem lá que tem 300 mil visualizações, que tem 1 milhão de seguidores, e o público que curte, que consome eles, né? Não pagam nem R$1 em uma live, caso esse artista promova uma live, né? Infelizmente. Então, o que é que acontece? Muitos jovens, muitas pessoas hoje não têm o verdadeiro acesso à cultura em geral. Sim. Então eles vão até aquilo que chega mais próximo a eles, né? Às vezes vamos dizer assim, às vezes é um vizinho que está ao mesmo tempo que pedindo uma ajuda, né? É a vivência dessa pessoa, tipo assim, público, né? Sim. Dessa pessoa que está na qualidade de público. Então, se a cultura também se potencializar, eu acredito que nas escolas promover, eu lembro que na época que eu estudava, eu acho que era o fundamental, assim, eu não lembro direito. Tem muitos anos, é difícil de quinta lembrar série, quarta série, eu tinha aula de música na escola. E tinha aula de artes que falava da arte e da cultura como um todo, independente do segmento. A gente estudava os segmentos. Eu lembro de falas, de peças de teatro, porém que era da matéria história. Sim. Então, de alguma forma, eu já exercitava o teatro. E isso educa. Então, nós precisamos, os papai, mamãe, titio, titia, você que toca um instrumento, ensina o seu sobrinho, ensina ao vizinho, para que eles tenham esse acesso à arte em geral. Sim. Pega a criança, incentiva ele a desenhar, pega um papel ofício, compra um caderninho, né? Incentiva a leitura, incentiva a criar versos. Incentiva a ir ao museu, Exatamente. Pare e pense. Que na nossa geração, o museu era coisa de velho, mas hoje em dia é tão atualizado as coisas. Eu morei na Itália e passeando, né? Conhecendo um pouco de Roma, eu me vi um dia em frente ao palácio do Alexandre o Grande. Que a gente só vê histórias Só vê em filmes ou histórias de livros. Quem lê, né? Então, o que é que acontece? Quando uma amiga me falou que aquele palácio era de Alexandre o Grande, eu me senti... além de muito feliz, eu me senti privilegiado. Porque esse ser humano, né, eu fui buscar um pouco da história dele. Ele era um líder que ia para a frente de batalha e cuidava muito bem dos seus liderados. Então, papai e mamãe são os líderes de casa. Cuidem dos seus liderados para que eles possam fazer história. E fazer história como pessoas que nasceram na periferia, mas que detêm de conhecimento, sabe o que é a cultura, sabe o que é a arte, e possa também passar isso para os seus descendentes. Pronto, muito bom. É isso, então eu vou agradecer a sua presença. A sua presença aqui no nosso podcast, nessas contribuições. Quero deixar o espaço aí, se você quiser falar mais alguma coisa, aí, deixar um recado, uma mensagem. De verdade, eu quero agradecer imensamente pelo convite mais uma vez, Fernanda, né? E dizer a todos os artistas que precisamos cada vez mais nos melhorar como seres humanos, né? Nos enxergar como irmãos da arte, nos ajudar, né? Para que possamos crescer juntos. Ok? Ok. Esperamos também que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje. Acompanhe as redes sociais que vão estar as informações aqui no nosso post. Agradecemos mais uma vez o apoio e o financiamento do programa Lei Aldir Blanc, Conselho Municipal de Políticas Culturais de Lauro de Freitas, Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, Prefeitura de Lauro de Freitas, Secretaria de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Até o próximo podcast Culturando.